Seja muito bem-vindo, me chamo Paulo Girelli, você que está aqui nesse canal vendo esse vídeo, de fato você está buscando mais conhecimento, você está querendo entender a nova estética de 2026, para onde esse mercado está indo. Provavelmente você é um doutor ou uma doutora, você está se formando ou já se formou ou está travado no seu faturamento e não sabe como ir para o próximo nível. Então eu quero trazer aqui para você, de fato, tá, o tema inicial, quem sustenta o luxo da estética no Brasil. É o que você precisa entender. Porque eu quero que você entenda primeiro o meu nível de mentalidade em relação a isso e eu preciso que você mude a sua mentalidade também. Porque se você não mudar a sua mentalidade, de nada adianta eu estar falando aqui porque você não vai acreditar, você vai achar que não faz sentido e você vai ficar agarrado ou agarrada nos seus processos e nos seus procedimentos isolados. Porque você acha que você está no caminho correto. Porque por mais que você possa estar faturando, você não está gerando um caixa. E se você não gera caixa, você não consegue fazer movimento. E se você não faz movimento, seu concorrente faz movimento por você. Então eu quero que você entenda que essa questão do protocolo também é muito sobre mentalidade. É você entender que você merece lucrar mais. É você entender que você faz uma puta entrega. É você entender que você transforma a vida do seu paciente. E não somente um procedimento. Mas, Paulo, aonde está esse público? Aonde está esse público que ele vai pagar um high ticket para mim? Aonde está esse público onde vai pagar mais caro no meu produto? Aonde está esse público que ele vai comprar o meu protocolo? Claro que isso depende do seu posicionamento, depende da sua mentalidade, depende do seu processo, depende de onde você está, depende do que você entrega, depende de qual produto você entrega e qual o nível de transformação que você faz. Ou seja, falei 7 coisas aqui, mas todas elas você tem a resposta? Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Então, de fato, a gente precisa compreender a complexidade do Brasil, porque existe uma divisão que eu quero te mostrar para você entender que é uma pirâmide que é onde existe a base da população que compra procedimentos isolados e que sustenta a base de cima, a parte de cima da pirâmide, ok? Que compra protocolos de transformação. Só não estou falando da população massa, estou falando de você, que faz parte dessa pirâmide embaixo, aonde você sustenta também os doutores lá em cima. Mas, Paulo, por que você está me falando isso? Porque lá, quando eles se posicionam como um doutor de protocolo, um produtor de high ticket, um produtor que transforma, ele tem que apontar para você, aonde você é só mais um, e que esse cliente não pode fazer um procedimento com apenas mais um doutor. Ele tem que fazer com o doutor, a doutora, onde não é só um procedimento, é um protocolo. Ou seja, ele aponta para você, esse cliente que poderia comprar um procedimento isolado, ele às vezes nem poderia pagar, mas ele paga porque ele quer fazer parte desse doutor que está hypado, que está sendo com uma visibilidade autoral. Ou seja, tudo isso que eu estou te falando aqui não é sobre procedimento, ou como entrega, ou como que faz. É o nível de percepção da embalagem do seu produto, como você entrega, como você mostra, como você faz acontecer isso. E como você sustenta isso também. Porque assim, para pensar comigo, tá? No Brasil é exatamente isso aqui. Existe o luxo, existe o padrão. Então vamos identificar da seguinte forma, tá? Essa etapa aqui embaixo é a etapa do procedimento. Tá? Do procedimento. Aonde eu preciso que você entenda que você é um CLT, mesmo achando que não, porque você está vendendo a sua hora. Tá? Então, quando você vende a sua hora, você é um CLT camuflado, de fato. Você tem que entender isso de uma forma humilde. Eu estou te falando que é para você abrir a sua cabeça e entender que você está aqui, junto com o povo. Ah, Paulo, mas eu faturo 50, 100 mil com procedimentos, com implementação de lente, direta ou indireta, com harmonização. Tá, mas aí você está atendendo 20 pacientes. E aí, para fazer 100 mil. Se você tivesse um protocolo, você poderia estar fazendo 100 mil atendendo 4, 25 mil cada um. Se você atende 4, quer dizer que você vai trabalhar menos? É óbvio que não. Você vai ter um tempo de qualidade, mas esse tempo de qualidade você vai ficar parado na praia, andando de bicicleta? Com certeza não. Você vai conseguir gravar mais conteúdo, você vai conseguir conectar com mais pessoas, você vai conseguir sentar para almoçar, tomar um café com pessoas mais importantes que você precisa fazer uma construção para você vender um high ticket.
do que você ficar preso na cadeira atendendo 20 pessoas, que se for lente, você sabe que você tem que implantar. E se for lente direta, você tem que demorar 4 a 5 horas. E aí varia do dentista. E aí, fora que você tem que fazer manutenção, se você não tiver um dentista para comportar isso, você tem que fazer ainda a revisão e ainda você tem que fazer atendimento de novos clientes, novos processos. Aonde que você tem tempo? Você fica sufocado. E aí você faz 100 mil, ok, bonito, lindo, mas aí sobra 10, sobra 15. Aonde você poderia estar fazendo 100 mil e sobrar 30, 40, 50, 60. Por mais que ainda a margem é muito legal no ramo estético. Mas, aonde eu quero chegar com vocês? Essa galera aqui, tá? Essa galera aqui, de cima, que é a galera do protocolo, que é a galera, né, que a gente olha e o doutor, 16 horas, 15 horas, está tomando um café da tarde com o seu possível cliente em paz, tranquilamente. Ele tem tempo, porque aqui não é só um café, é uma venda. Só que o tempo que ele está aqui em 1 hora, tomando um café, apreciando, conversando outros pontos, tendo outros insights, porque lembra, esse cara aqui que ele está num café com esse tipo de cliente, é um cliente grande, ele também tem outros insights que pode te passar, te ajudar, talvez pivotar outro negócio, ou o próprio negócio, conectar e criar um novo negócio. E quando ele faz uma venda, é uma venda alta, porque é uma venda construtiva. Ou seja, quando eu falo dessa galera sustenta essa aqui, é porque você está entre a grande massa, porque ainda não entramos num ponto aqui da faculdade, tá? E essa galera, ela briga tranquilamente. Porque, querendo ou não, da classe média para cima ainda existe milhões de pessoas. Paulo, é minoria em relação ao Brasil. Com certeza, sempre vai ser a minoria. Mas, diante disso, essa minoria aqui coloca 200, 300 mil no seu bolso. Coloca 500 mil no seu bolso. Porque se eu estou falando de ticket alto, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Coloca dinheiro no seu bolso. Ou seja, você não precisa se matar de fazer 1000 atendimentos em 6 meses, 5 meses, para você trazer 1 milhão de faturamento. Não, aqui é qualidade. Aqui é outra jornada, outro produto, você precisa se posicionar. E essa galera da classe A, tá? Eles não se misturam com aqui. E aí onde que eu quero que você entenda disso tudo, tá? Isso aqui eu dei um exemplo. Ainda tem a questão dos doutores, que são vocês. E os doutores, beleza? Existe aqui a faculdade. Vamos lá. A faculdade. Aonde se forma milhares de doutores todos os anos, tá? E eu quero que você compreenda comigo. Essa galera, eles têm instruções de professores, concorda comigo? Assim como você teve também. E eles saem, não é com essa mentalidade. Porque eles precisam se conectar, eles precisam entender, eles precisam romper, eles precisam de mentores. E não é tão simples, você sabe que não é. Só que o mundo, né, a parte empresarial, o mercado, a selva que a gente fala, não está ligando se é fácil, se é difícil, como você está, qual o nível da sua vida, sua classe social que seja. Basta nós entendermos isso e ser humilde para entender que está tudo bem. É isso que nós temos que avançar e atacar e continuar e buscar conhecimento e aprender e testar, validar e ir para cima. Porque essa galera aqui, ela vai alimentar essa base aqui. Então, já está difícil. Já está difícil o procedimento, Paulo, já está difícil como doutor, o mercado está aumentando, os doutores estão surgindo e aí cada ano, cada 6 meses, mais doutor, mais procedimento, mais guerra de preço, mais promoção, mais vem para minha clínica que eu vou fazer esse combo para você, mais vem para minha clínica que eu vou fazer essa sessão milagrosa para você por esse metade do preço. E aí,
Esse cliente que ele vai pelo preço, ele não fica amarrado a você. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor aqui que ele faz um Botox, né? Que a gente sabe que isso aqui é uma marca, mas tá tudo bem. Eu vou falar de uma linguagem mais simples. Então eu tô falando aqui de um Botox. Você foi e cobrou R$ 1.200. Essa pessoa ela fez com você daqui 5 meses, 4 meses, ela precisa de novo. Mas durante esses 5 meses, Paulo, essa pessoa ela saiu, ela almoçou em outros lugares, conheceu outras pessoas, fez alguns network e aí ela conheceu uma outra doutora, um outro doutor. Quando isso aconteceu, criou um rapport entre a doutora e essa possível cliente, fez uma amizade, falou, vai na minha clínica, no meu consultório. Eu já tenho a minha doutora. A minha doutora, ela cobra 1.200. Não. Pera aí, você não precisa fazer nada, porque eu te conheci agora. Eu vou fazer a R$ 900 para você. Aí ela vem para cá. Vamos supor, vamos dar de exemplo, doutora Amanda. Eu gosto muito da doutora Amanda, mas a minha doutora Jéssica, que agora é minha nova amiga, minha nova doutora que eu conheci, vai fazer 900 para mim. Não tem por que eu voltar na Amanda se eu vou gastar R$ 300 a mais e o processo é o mesmo, o procedimento é o mesmo, porque é só Botox, é só aplicar, é só agulha. Não tem sentido ela continuar com você. É por isso que você tem que entender, tá? Por isso que você tem que entender que existe um protocolo. Paulo, mas a lente a pessoa coloca e aí, cara, ela não vai trocar de lente assim. Depende. Se você já é um doutor de porcelana, saiba, você está num público muito bom. Poderia ter vendido protocolos muito mais caros do que uma lente de porcelana de R$ 50 mil. Poderia. Mas, beleza, vamos tratar que o cliente é de uma lente de resina, tá? Ou seja, você poderia ter criado uma jornada onde ele poderia depois ir para um protocolo de porcelana. Paulo, mas aí você está falando que ele iria trocar as lentes, você está supondo isso, mas, cara, se uma lente é uma jornada, tá? Quem coloca a lente não troca pelo menos 2, 3 anos, 4 anos, mais 2, 3, 4 anos a pessoa pode ter prosperado demais. E ela poderia ter ficado com você 2, 3 anos num protocolo que depois ia chegar numa etapa onde ela iria renovar com você colocando porcelana, CAC 0, sem custo, porque esse cliente já está com você. Então olha o nível de mentalidade que você está pensando. Completamente errado. Isso que eu estou falando aqui só de exemplos estéticos de lente e Botox. Ou seja, o mercado que está te exigindo os protocolos é porque você tem que baixar o custo do seu CAC. Você tem que baixar esse custo por aquisição, tá? Então, se você baixar isso, você começa a ter mais margem ainda, mas é um processo, é um trabalho. Porque se você cobrar mais caro pelo high ticket, já é muito válido. Você já consegue cobrar mais caro, tá? Você já consegue ter mais margem, consegue ter mais caixa, mas o cliente não precisa morrer e acabar ali. Não precisa acabar ali. Porque quando eu falo disso aqui, você está vendendo a sua hora. Quando eu falo disso aqui, que está cada vez mais caótico, muitos estão entendendo o jogo, estão pulando para cá, só que aqui ainda está começando. E outra, entenda, como aqui a venda ela é mais construtiva e ela é de menor quantidade, de qualquer jeito sobra mais. De qualquer jeito sobra mais. Ou seja, por que nós vendemos uma jornada com início, meio e fim? Por que nós vendemos essa jornada de início, meio e fim? Porque a pessoa ela pode conhecer inúmeras doutoras, doutores, nessa jornada de 5 meses, 6 meses, 1 ano, que seja, mas ela não vai para outro doutor ou outra doutora porque ela vai falar assim, eu já estou seguindo o meu protocolo. Eu já tenho o meu protocolo com minha doutora, já está tudo pago, eu tenho 1 ano, 2 anos com ela, estou em paz em relação a isso. Foi um prazer te conhecer, doutora, foi muito bom, mas o meu protocolo eu não desfaço. Porque isso é muito forte, as pessoas querem fazer parte de algo maior, as pessoas querem ser transformadas. E mais um detalhe, que aí entra na questão do luxo no Brasil. Aonde está o luxo no Brasil? Nos grandes líderes, nos grandes influencers.
E esses grandes influencers, que seja líderes, donos de empresas grandes, eles fazem o quê? Protocolos. Ou seja, é uma pirâmide. Essa aqui está. Aqui está. Vou te dar como exemplo. Guto Galamba. Ele mesmo postou no feed dele, que ele investe em torno de 20k mês para ter o resultado que ele tem. Ele mesmo postou no feed dele. Então vamos colocar aqui esse homem, ele tem, vou botar por baixo, tá? 200k de visualização. Só para entender como você pensa pequeno, tá? Só para você achar que não tem público para você. Como você pensa muito pequeno. 200 mil de visualização. Gente, eu já preenchi o quadro inteiro. Desses 200 mil de visualização, vamos para cá. Desses 200 mil de visualização, vamos colocar... Se eu botar 10% aqui, né? Se eu botar 10%... Não, vou colocar em porcentagem não. Vou botar 12 mil pessoas. 12k de pessoas. Já estou colocando até um número alto, tá? Mas vamos lá. Se ele alcança 200 mil pessoas, só com esse feed, ou com essa questão de ele fazer protocolo, tá? Provavelmente 50% já tem um desejo de ter um protocolo. Fato, porque a conversão dele, né, o nível dele é altíssimo de autoridade. E resultado atrai. Resultado atrai. Entenda isso. Eu vou fazer um vídeo, uma aula ainda, de como você vai encher a sua agenda e como que você vai atrair mais clientes somente com um resultado específico. Um resultado, você precisa de uma pessoa, mas isso é vídeo para outra hora. Então, dessas 200 mil pessoas, vamos botar aqui 12 mil pessoas, seria possível comprador de protocolos. E aí, varia entre 5 mil reais a 100 mil reais, 50 mil reais. Por isso que eu estou botando 12 mil pessoas. De 12 mil pessoas, eu estou falando de vários estados. Então, vamos colocar que na sua região ainda, tá? Dependendo do seu estado, concentrado, ainda tem ali 500 pessoas. Estou trabalhando com números fictícios, mas é só para você entender, porque eu estou apontando para uma pessoa, tá? Tem várias que postam que faz protocolos e tem transformação, resultados magníficos. Então isso aqui não é nada, porque bota isso aqui não só no Guto, mas de vários, então tem 500 pessoas em volta de você que você nem sabe, que desejam protocolos. Porque não é só ele que fala, tem vários que falam. Então você está entendendo o nível que eu estou querendo trazer para você? Você está conseguindo compreender? Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Então, tem 500 pessoas ao seu redor agora querendo um protocolo e não sabe quem faz. Não sabe como que funciona. Não sabe o preço que seria na região dela. E dessas 500 aqui, provavelmente, né, se tratando de frequência, se tratando de público, se tratando de posicionamento, se tratando de autoridade, essas pessoas que compram protocolos, elas têm outras pessoas que compram protocolos também, porque esse tipo de frequência só anda na mesma frequência de amizade ou familiar, né? Família. Ou seja, vamos colocar aqui mais 2 pessoas. Tá? Então, se 500 pessoas estão trazendo mais 2 cada uma, temos mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Ou seja, isso aqui é na sua região. Isso eu estou jogando por baixo pra caramba, tá? Que você acha que você não conseguiria vender um protocolo. Que você acha que você não teria, né, essa plenitude de oferecer. E é claro, depende muito, tá? Deixa eu só ver se eu consigo apagar aqui. Apagar aqui também.
Depende muito de como que você oferece, né, e apresenta, porque assim, ó, vou te dar um exemplo. Existe a experiência da experiência, tá? Existe o processo dentro da cadeira, e aí tem, né, gatilhos, tudo bonitinho. De processos, existe a apresentação das etapas de forma estratégica, tá? Oh, fiz errado aqui, turma. Apresentação. Existe depois modelo de pagamento. Porque até na hora que a pessoa chegar aqui, ela foi recebida com uma experiência, ela passou por um processo muito bem aplicado, trabalhado, tá? Depois ela foi para a apresentação do protocolo de transformação que vai acontecer com ela, o que acontece com outros casos, e depois o modelo de pagamento que fica mais prático para ela. Cara, se você entender isso, é impossível você não vender, sabe por quê? Entenda comigo aqui, ó. Sabe por que eu falo que a culpa é do doutor e da doutora? Porque eu vou te dar um exemplo agora magnífico que vai virar a sua chave, eu tenho certeza. Existe você, existe o cliente. O cliente, vamos colocar você de exemplo, Dr. S+, né, que é o nosso método que faz tudo isso tracionado do jeito que eu estou te explicando. O método Dr. S+, o Dr. S+, dá um método, ele está aqui com a clínica dele vendendo um procedimento isolado. Então ele ainda está vendendo a hora dele, né? Ele ainda vende procedimento único que resolve em 24 horas, né? Não tem uma jornada para o cliente. Ele não tem possivelmente uma autoridade, então ele é só mais um, tá, no mercado. Lembra da pirâmide, lembra do que eu falei? Se você não está lembrando, volta o vídeo. Você está na base da pirâmide e tem mais pessoas se formando entrando aonde? Na base da pirâmide. E existe o paciente que ele viu seu conteúdo, ele viu um feedback, ele viu uma prova social, ele viu um resultado e ele falou, eu quero fazer com o Dr. S+, esse processo, esse procedimento, independente do valor que seja. E esse cliente, por curiosidade, ele é um cliente altamente qualificado, mas você não tem muita noção disso, e ele teria 15 mil para investir, para gastar em relação a esse procedimento. Mas eu vou colocar 20 mil reais aqui, tá? Só para você entender uma realidade magnífica. Paulo, cara, mas eu não tenho ideia que ele teria 20 mil reais. Claro, eu também não. Não é mais, como assim? O que você está querendo me dizer? Eu também não sei quanto que as pessoas têm no banco. Eu também não sei o que as pessoas têm na carteira, mas eu sei do meu produto. Eu sei do meu processo. Eu sei da transformação que eu faço na vida do doutor. Eu sei o tanto de dinheiro que eu consigo colocar no bolso dele. Eu sei o que eu faço de transformação na vida dele empresarial. Então o meu produto faz isso. Eu não sei quanto que ele tem, mas eu sei que meu produto vale isso. Porque eu entrego com profundidade. E eu tenho certeza que você entrega com profundidade. Eu tenho certeza que você faz uma transformação. Não estou falando em nenhum momento que você não faz, só que o problema é que você faz em um dia. Esse que é o problema. O problema é que você entrega em 24 horas, o que você poderia entregar em 1 ano, 2 anos. E eu não estou dizendo que você vai pegar aquele resultado específico e você vai fracionar ele durante 1 ano, 2 anos numa lentidão. Não é isso também. Não é isso também. Mas o que você vai fazer de fato é entregar uma jornada, acrescentar mais coisas que vai fazer sentido na vida dele e, consequentemente, você vai conseguir cobrar mais caro. Simples assim. Porque esse cliente, ele tem 20 mil reais para investir porque ele gostou de você. Ele falou, cara, independente hoje que o Dr. S+ cobrar, eu vou fazer com ele. Ponto. Só que na hora que chegou no consultório, tranquilamente, você não tinha uma oferta. Você não tinha um produto empacotado, tá? Então você não tinha um produto decente.
Você está dentro do padrão, lembra? Você está dentro do processo comum, você vem de procedimento. E aí você, na sua boa inocência, boa tranquilidade, como um bom doutor, uma boa doutora, você falou bem assim, cara, beleza, atendeu mais um cliente como se fosse mais um. Normal, já está acostumado, você já está no automático da cadeira, já está na correria, você não para viabilizar a estratégia, viabilizar os passos, viabilizar público, porque você não tem tempo, você está na cadeira 24 horas, não sobra margem, você, quando sobra um tempinho, você faz alguma coisa e respira. E aí você olha e fala, cara, eu trabalho pra caramba, só que não me sobra nada. Não me sobra tempo. E quando sobra tempo, eu tenho que estar com meu filho, tenho que estar com minha filha. E se você não está fazendo isso por você, faça pelos seus filhos. Porque eles merecem que você tenha um tempo de qualidade, eles merecem que você consiga dar uma vida melhor, eles merecem estar numa escola melhor. Você não concorda comigo? Então, se você não quer fazer por você a produtização, faça pelos seus filhos. Fala, não, realmente eu tenho que parar, tenho que pensar, tenho que elaborar, eu tenho que mudar o meu negócio. Até confirmou. Eu tenho que fazer acontecer de alguma forma que do jeito que está, não dá. E aí, como eu te falei, não importa se você está começando, iniciando, se você já está há muito tempo, aonde você está agora, e o que importa é você começar. Ou seja, quando eu estou aqui, já no automático, tá? Eu falo bem assim, vou dar um exemplo, tá? De lente, para ser mais específico. Olha, minha lente superior e minha parte de cima, né? Superior e inferior. Ela custa R$8.000. Porque você já está esperando que no pior cenário ele faça só em cima e você cobre 5.000. Sabe aquele cliente quando você cobra 5, 8 mil ele paga à vista? Você pode ter certeza, ele pagaria 20. Eu te dou a plena certeza. Se ele te pagou 8 mil, 5 mil à vista, pode ter certeza, você deixou 10 mil para trás no mínimo. No mínimo. E eu sei que doeu aí agora. Mas essa é uma realidade. Esse é o preço de você não saber o que você precisaria saber. Tá? Você precisaria saber isso. E você precisa saber, por isso que você está aqui. Então, você pegou e fez essa proposta. E ele falou, beleza, eu já queria fazer com você, visto os resultados, você é muito brabo no que você faz, eu vi sorrisos espetaculares, eu quero meu sorriso como esse aqui que eu vi. Aí você, ok. Ele poderia ter colocado aqui, ele poderia ter colocado aqui só superior, 5 mil reais, só que ele estava disposto a pagar até 20. Olha, um cliente. Se ele fez aqui, você deixou 12 mil para trás. Se ele fez aqui, você deixou 15 mil para trás. Paulo, mas aí como é que eu faria? Cara, você não faria só a lente. Você teria um processo com início, meio, fim. Poderia ser 1 ano. Poderia ser 2 anos. Depende de onde você está, depende do que você quer fazer, depende do nível que você quer entregar, depende do ticket que você quer cobrar. Nós nunca vamos saber, tá? Vamos saber quanto que o cliente tem. Mas a gente tem que saber quem nós vamos atrair. Se são pessoas que querem protocolos, se são pessoas que querem procedimentos, se são pessoas que querem transformação, ou se são pessoas que querem algo urgente, tá? Só para dizer que fez. E essa pessoa ela não é confiável ao ponto, né? Digo no sentido de ser confiável, digo ao ponto de se tornar um cliente seu por muito tempo, porque outro doutor que aparecer com o mesmo resultado mais barato, ele vai para lá. Ou seja, você fica refém de novos clientes sempre. Você fica refém de sempre estar fazendo alguma coisa para atrair novos clientes, porque esses não ficam junto com você, solto todo momento, você nunca sabe se volta, se não volta. Você não tem uma recorrência, o seu custo é alto, a sua vida é cara, você precisa fazer dinheiro, você precisa pagar as contas e você fica nesse loop. E a sua limitação é o tempo. O doutor e a doutora, o maior gargalo que eu vejo é tempo de agenda. Então, se você começa a crescer muito com
uma margem apertada, assim você vai ficar. Assim você vai ficar por muito tempo, você pode ter certeza, porque você começa. Aí você bota na sua cabeça, cara, eu tô estourado, cara, eu tô fazendo, cara, eu tô crescendo, mas tá ali. Daqui a pouco você começa o quê? Perder cliente, perder paciente. Aí começa o quê? Feedback negativo. Ah, essa doutora nunca tem tempo, esse doutor nunca tem tempo, nunca tem agenda, nossa, ele é muito bom, mas nunca tem tempo, e você fica estressado ao mesmo tempo, e o cliente percebe sua energia. Ele sabe quando você está de bom humor, quando você não está. Ele sabe quando você está em paz, no espírito, com uma energia surreal, e quando você não está, você está em caos o tempo todo. Nossa, acabou de sair um paciente, já chega ele corrido, e você está ali nas pressas com aquela cara de desespero, não sabe se vai dar tempo de atender o paciente sim ou não, e aí você acha que o luxo quer saber disso? O luxo, ele é discreto. O luxo, ele é quieto. O cliente, né, rico, ultra rico, chame como quiser, ele quer chegar, ele quer paz, ele quer uma frequência, uma energia boa, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir com uma atenção específica em relação a ele, porque lembra, e lembre-se, né, sempre, lembra e lembre-se, ele está pagando. Ele está pagando ticket alto. Ou seja, se ele está pagando, ele pode pegar muito bem o dinheiro dele e ir para outra clínica com outro protocolo, outra transformação. Então você tem que dar o seu máximo. Você tem que fazer o seu melhor. E esse tipo de venda é venda no detalhe. É venda no detalhe. Paulo, você está batendo muito em questão de agenda. Você está falando muito de qualidade de vida. E você falou lá atrás que não é sobre trabalhar menos. Claro que não, porque o jogo aqui é dar atenção. Quantos canais hoje você trabalha? Quantos posts hoje você faz? Quantos vídeos hoje você grava? O que hoje você faz exatamente? Quantos criativos na semana você para assim? Quantas copies você elabora? Quantas ideias estratégicas você pensa? E se você pensa, quantas você aplica? Falta tempo. E o tempo é seu inimigo, porque você precisa vender, senão você não paga as contas. Então, esse tipo de pergunta, você vai começando a borbulhar a cabeça, você vai parando para pensar e falar, cara, como que eu deveria fazer isso? Então, essa construção do novo luxo, tá, que você está buscando, que você quer ir, você tem que entender isso, porque luxo, quem é do luxo, sabe que existe um processo para conquistar as coisas, sabe que existe um processo para você chegar no melhor resultado, porque não foi fácil para ele, a não ser que seja um herdeiro, mas se ele reconhecer ainda a família para trás, sabe que nunca nada foi fácil. A história é pesada, é muito conflito, é muita luta, muita batalha, muito tempo ali, são os detalhes, os ajustes para chegar na perfeição que nós tanto queremos. Então, o luxo, ele é baseado em processo. Baseado em processo. Baseado em processo. Quando eu trago 24 horas, o que é isso? Ou é o rico emergente, que a gente conhece, ou é a base mesmo da pirâmide, que resolve rápido. Tá? Resolve agora, resolve rápido, ou agora, não espera um melhor resultado específico de um processo, não tem paciência, acha que as coisas são fáceis, mas também quer pagar o mais barato, porque ele está buscando preço. E olha como é que as coisas se encaixam. Ele acha preço. Por que ele acha preço, Paulo? Porque o doutor e a doutora têm agenda apertada e precisa fazer mais e mais e mais. Ou seja, se precisa fazer volume, é claro que eu vou resolver uma situação rápida ali, um processo, um procedimento, pagou ali um mínimo ali, R$1.000, R$1.200, R$1.500, tá tudo bem, já vai vir outro. E aí você gasta com produto, você gasta com curso, cara, acabou. Então uma coisa encaixa a outra. Essa galera sempre vai achar o preço, porque quem vende o preço está num loop infinito de tempo, tentando volume. E a agenda mais apertada, a agenda mais apertada. Esse cara que ele está aqui, processo, tá? No luxo, ele está tranquilo, porque ele tem caixa. Quando você tem caixa, tudo muda. Eu sei que muda. Você consegue fazer um evento para os seus clientes,
um jantar, você consegue fazer mais patrocínios, você consegue trabalhar mais sua marca, você consegue fazer mais conexões. E aí, em certos momentos, se você subir muito a sua régua, esse tipo de cliente que você vai vender, protocolos de 50, 70, 100 mil reais, você não vai achar na internet. Você não vai achar esse tipo de cliente no tráfego pago. Porque para pensar comigo, imagina, o cara ele viu o anúncio, aí do anúncio ele caiu no seu comercial, do seu comercial ele caiu no seu atendimento, do seu atendimento ele caiu na sua clínica e da sua clínica ele vai pagar 100k, 100 mil reais. Você acha que ele vai botar 100 mil reais só porque ele viu o seu anúncio bonitinho, você com a melhor roupa, a melhor estrutura de clínica, o consultório dele, falou, eu vou lá botar 100 mil reais em protocolo? Óbvio que não. Porque esse tipo de cara, né, seja ele ou mulher, ele entende que 100 mil reais é muito mais que um protocolo, é uma conexão. Então ele tem que ver valor na sua pessoa. Ele tem que enxergar quem você é, muito mais do que só fazer o anúncio. Ou seja, repara que canal de aquisição não é só sobre tráfego pago, então o tráfego pago nunca vai salvar você, muito menos te levar para o luxo. Porque o que adianta eu falar que você comunicar, falar que você está indo para o luxo se você não tem um produto para o luxo? Você entende? Eu estou aqui pegando você. Agora nós vamos atender o cliente de high ticket. Nós vamos colocar você no padrão social, nós vamos montar você no tipo de fala, nós vamos pegar o seu arquétipo e botar tal coisa. Só que nisso tudo, quando o rico, né, vá até a sua clínica e chega até você, você não tem o produto que ele busca. E ele olha e fala, cara, não faz nem sentido eu estar aqui. Mas por um momento você conseguiu chamar, algo do tipo, mas chega lá, não converte. E ele vai olhar e vai falar, cara, beleza, fui lá, conheci, mas não é o que eu busco. Não faz sentido para mim. E aí você gastou tempo, dinheiro, fez alguns investimentos, o que era para ser lucrativo se tornou prejuízo. Então eu quero que você entenda que tudo isso que eu estou te trazendo é para você entender para onde o mercado da estética está indo. E cada vez mais as pessoas, né, o nível estético tende a crescer. Então aquela pirâmide que eu trouxe no início do vídeo, eu quero que você entenda, as pessoas elas estão na base, igual você era um estudante, e aí você se tornou um doutor, uma doutora, e aí daqui a pouco você se torna um doutor S+, e tem protocolos, começa na base, vai subindo e vai subindo para a pirâmide, até você chegar onde você deseja. Ou seja, a grande massa também, eles vão subindo, vão crescendo. Muitos vão se tornar engenheiros, muitos vão se tornar influencers, muitos vão se tornar empresários, muitos vão se tornar qualquer tipo de coisa. Eles não vão querer ficar na base, eles estão cansados daqui. Eles estão ali porque é necessidade. Esse é o ponto. Procedimento é necessidade. O luxo é escolha. Então, aprenda comigo aqui, ó. Luxo é escolha. Escolha. Procedimento. Necessidade. Necessidade. Você está na necessidade, na galera da necessidade. Por isso você não sobe o seu preço. Paulo, mas, cara, tudo isso que você falou é maravilhoso. Só que assim, se eu trocar o meu público de procedimento para protocolo, eu vou perder o meu público de procedimento. Sim, perfeito. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos. Porque para cá existe um preço também. Só que o outro lado é muito legal. O outro lado é muito bonito. Eu tenho um sócio, que é o Dr. Marlos.
que você vai conhecer ainda um dia. Se você está vendo esse vídeo aqui porque você achou ou viu algum conteúdo meu, você vai conhecer ele um dia, ou pelo menos o perfil dele conectado com o meu. E quando eu conheci ele, né, ele estava baixo no faturamento ali de 70 mil, vendendo procedimentos, porque ele chegou em um grau em 2024 legal, só que caiu muito em 2025. E quando a gente estruturou essa etapa, ali no começo de 2025, em 30 dias eu tirei ele de 70 mil para 240. E hoje, atualmente, isso vendendo procedimento ainda. Só estruturando o que nós sabemos, tá? Só melhorando algumas etapas de processos, experiência, apresentação, tá? Em 30 dias, aqui, será que fez uma diferença na vida dele? Depois, outro mês, 300. Outro mês, 290. Você acha que isso aqui fez diferença na vida dele? Do nada, em 30 dias, né? Do nada, a gente fez isso. Tá? Então, assim, eu quero que você entenda que hoje o protocolo dele tá na faixa de 70 mil. Um protocolo. Porque ele não vende procedimento mais em 24 horas, só a implementação de dente. Não tem nem sentido esse público para ele. Porque hoje ele é mentor, hoje ele te ensina a você subir o nível, hoje ele te ensina a você subir a régua, hoje ele é meu sócio no mundo clínico. Hoje ele tem que ter qualidade na agenda dele de tempo também para fazer outras conexões, fazer gestão de outros pontos. E não é sobre trabalhar menos, não é isso. Você vai fazer mais coisas, só que com mais qualidade. Paulo, quero trabalhar menos. A opção sua. Mas eu estou te falando que quando eu conheci o Marlos, num mês ele estava fazendo isso. E hoje um protocolo dele é isso. Então, esse é o ponto que eu quero que você enxergue. Existe sim um gapzinho, mas aí eu te pergunto, até quando você vai ficar no procedimento? Até quando você vai ficar nesse público de necessidade? Até quando você vai ficar empurrando isso com a barriga e não vai mudar? Até quando? Até quando? Você vai pegar 2026, ano de Copa do Mundo, eleição, fragmentação de atenção e vai ficar vivendo na necessidade, com o público de necessidade, que quer resolver 24 horas, que não te dá atenção, não te dá uma confiabilidade na sua agenda, que se conhecer outro doutor, outra doutora, ele vai para outro público, ele vai para outro doutor por preço, porque cobrou 100, 200 reais mais barato, e quem era você na fila do pão? Até quando você vai ficar aqui? E isso que eu estou te falando de protocolo, isso aqui é o luxo da estética. Não é um CLT que vai comprar, não é um rico emergente que vai comprar, não é um empresário empreendedor que está começando agora que vai comprar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é esse o público que ele quer atingir, porque ele já teve esse público, entenda, e não é menosprezando, ele já teve esse público, ele já passou por ele, só que ele não parou de evoluir. Porque ele entendeu uma coisa, cara, nós temos que evoluir constantemente porque a galera lá atrás está chegando. A galera lá atrás da faculdade que está formando, eles estão chegando com sede de vencer, com sede de fazer o nome, com sede de replicar e aplicar mais coisa para dizer que foram eles que fizeram. E como eles estão começando agora, o custo de vida deles não é tão alto como o seu. Então eles podem baixar preço sim, eles podem pegar seu cliente sim. Porque para eles tanto faz 100, 200 reais mais barato, mas para você 100, 200 reais numa folha de pagamento faz diferença. Então você tem que acelerar, você tem que correr, você tem que entender, eu tenho que evoluir, tenho que crescer. Esse público para mim já foi, eu preciso ir para um novo público. E lembra, o público da pirâmide lá de cima, ele é muito melhor, uma qualidade muito maior e não é sobre quantidade, qualidade. E a galera que está chegando, que vai brigar pelo procedimento, que vai brigar com você pelo preço, tá tranquilo, você já trocou de público, então deixa eles brigarem lá, você que tem que sair disso. E não é colocar a culpa na vida e falar bem assim, ai meu Deus do céu, tá todo mundo cobrando mais barato, tá todo mundo cobrando, fazendo procedimento. Não, é você que está errado. É você que está errado. Ah, Paulo, mas aí eu estudei isso, eu me formei isso e isso e aquilo. Tá, mas ninguém quer saber disso. A pessoa quer saber qual é o seu próximo nível. A pessoa quer saber qual é a sua próxima evolução. Você já teve aquele amigo ou aquela amiga que
evoluiu pra caramba na vida, se tornou um mega empresário, uma mega influencer, que seja, tá? E você se tornou uma doutora ou um doutor, e nem por isso que vocês eram amigos lá atrás, ela ou ele faz um procedimento com você. E você conhece há anos, mas ela não vai até você, sabe por quê? Porque você atende o público que para ela não interessa. Você vende procedimento que o seu ticket ele é tão baixo que para ela contar essa história que ela pagou isso, prejudica ela. Prejudica a imagem dela. Paulo, é loucura isso que você tá falando. Eu tô te falando. Essa galera é chata. Essa galera é chata. Essa galera, se ela chegar e falar bem assim, cara, eu paguei 8 mil nas minhas lentes, dependendo da roda que ela está, a galera em volta vai rir, vai perguntar, rapaz, você tá passando fome? Você tá sem dinheiro? Que doutor é esse que você fez? E lembra, pelo amor de Cristo, eu não estou falando que o seu resultado ele é ruim. Estou falando que o seu processo é ruim. Mas a percepção que as pessoas vivem, o luxo da estética que as pessoas vivem é a percepção. É muito diferente quando a pessoa chegar na roda. Nossa, eu me conectei com um doutor que era grande amigo meu lá atrás, ano passado. Cara, fez um protocolo magnífico com ele, investi 80 mil nas minhas lentes. Aí a pessoa roda que ela está, nossa, 80 mil? Caramba, então deve ser uma entrega magnífica, nossa, surreal. Caramba, quem é esse doutor? Eu quero saber quem é ele que cobra 80 mil. Talvez faça sentido para mim, porque lembra, a frequência da roda é a mesma. Então, a culpa não é da sua amizade que não dá valor a você, é você que não dá valor a si mesmo. Entendeu? Então eu quero que você compreenda isso e entenda. Como eu falei desde o começo, é a mentalidade que vai te fazer romper. São as conexões que vai te fazer romper. São os apertos de mãos, os entendimentos para onde você está indo. Conectar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, com o mesmo processo, com a mesma cabeça. Porque se você ficar no meio de apenas doutores que estão reclamando que todo mundo está fazendo procedimento, no meio de doutores que estão reclamando que está todo mundo baixando preço, você vai ser mais um, vocês não vão achar um caminho para romper, vocês não vão fazer essa transição e assim você vai ficar mais um ano. Por que eu estou te falando isso? Que tem que fazer esse gapzinho aqui e sair do cliente de necessidade, tá? Porque quando você vai para cá, aqui você tem caixa, porque imagina, você faturou 100k com 6 clientes. E quando eu falo 6 clientes, não quer dizer que sua produção não vai continuar. Porque você precisa do próximo mês. Só que aí que tá. Vou te dar um insight aqui valioso em relação a isso. Você pode... Vou te dar um exemplo. Hoje é janeiro, né? Janeiro, fechei 6 clientes já de protocolo. Paulo, tá vindo mais cliente querendo protocolo. Ok, a agenda fechada de janeiro, agora é só fevereiro. Você fecha, cobra, faz o cliente pagar, mas a sua agenda agora é só fevereiro. Por que isso? Exclusividade. Tá? Exclusividade. E aí você traz também um gatilho da necessidade, da escassez ao mesmo tempo. E aí você vai gravar conteúdo Reels agradecendo que sua agenda de janeiro foi fechada, ok? Porque você já preencheu ela pelos seus protocolos. E aí nisso que você preencheu ela com os seus protocolos, desses 100 mil aqui, sobrou 80. Ah, vou fazer melhor, sobrou 70. Aí você tem 70 mil de caixa. Aí 70 mil de caixa, você está com a clínica paga. Você tem caixa para fazer depois um evento ou um jantar. Você vai ter vídeos e depoimentos dessa galera que começou o protocolo com você e você continuou em fevereiro. Só que com 70 mil de caixa, você consegue agora separar 20 mil. Aí você vai fazer evento, você vai fazer tráfego, você vai fazer conteúdo porque você tem tempo, você vai fazer conexões, você vai chamar um cliente, uma pessoa que você tem uma visão, né? Que é um empresário, uma empresária que é conhecido você vai trazer ela próxima de você, você vai marcar de tomar um café também, para conhecer um pouco da vida dela, para você também se apresentar e falar do seu negócio, da sua clínica, para você conversar vários assuntos e você falar para ela, pô, vai lá conhecer minha clínica também, vai ser uma honra te receber. Lembra, você tem experiência e você tem processo. Só para ela ver a vibe. Fala assim, querido, vai lá na minha clínica ver a vibe.
você entender como é que funciona, você ver meu negócio, meu local. E aí do nada, isso é uma terça-feira, 15 horas da tarde. E nessa terça-feira, 15 horas da tarde, você está tomando esse café tranquilamente, sua clínica está andando, conteúdo está girando, prova social também, agenda, aquele cara ou aquela mulher está olhando para você, como esse doutor, eles são brabo, tempo de qualidade aqui comigo, numa terça-feira, 15 horas, eu vou lá conhecer a clínica. Aí ele vai lá conhecer a clínica, aí ele vem para cá, e de cá ele vê valor, aí ele vem para cá, para venda. Porque é assim que as coisas acontecem. Esse é o mundo do luxo da estética. Por isso que você vê alguns doutores muito grandes quase não ficam na cadeira, porque a venda não é na cadeira. Entendeu? A venda high ticket nunca vai ser na cadeira. Ou seja, esse é o ponto. E aí, fevereiro, cara, fechei 4, 5, fechei menos. Está tudo bem, mas você tem caixa de novo e você vai fazer mais volume, você vai ter mais caixa para investir, você vai conseguir fazer mais coisa e sempre mais coisas e mais coisas. E quando você tem vários canais de aquisição, você começa a ganhar volumetria. TikTok, YouTube, Instagram, e você consegue contratar equipe. E aí essa equipe começa a fazer com você começa a ganhar, tracionar força, visibilidade e autoridade crescendo, começa a atrair mais clientes, mais pessoas, você consegue fazer um esporte, você consegue malhar, treinar tranquilamente, olha como é que tudo foi caminhando, andando. E aí você agora começa a investir em você, em conhecimento, aí você está em eventos empresariais, começa a entender sobre gestão, aí você entra e começa a trazer conhecimento, entra para o mundo clínico, tem mentores com você para te acompanhar, e aí você começa a entender uma jornada. E aí você fala, cara, agora eu estou conectado com grandes empresários, estou num ecossistema forte, pessoas que falam da saúde, da estética para o próximo nível, para crescimento. É impossível não parar de crescer, porque eu estou rodeado de pessoas que querem crescer. E crescimento atrai mais crescimento, pessoas grandes atraem mais pessoas grandes. E se eu estiver bem posicionado, se eu tiver um produto bom, automaticamente eu tenho o quê? Venda. High ticket. Então, esse é o mercado, né, que eu tanto falo com vocês. Tanto falo com vocês. Então, para a gente ir para o encerramento, né, desse vídeo, eu quero que você acompanhe bastante o canal, bastante as aulas que eu vou trazer temas estratégicos, vou trazer pontos para você evoluir, crescer, como você pode trazer um protocolo, mais experiência, como você pode usar estratégia de venda, como que você pode tracionar várias questões. E aí você vai falar, Paulo, mas por que você está fazendo isso, sendo que a sua empresa, né, traz isso de fato? Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você comprar qualquer coisa na rua, tá? E isso é importante até mesmo para um doutor. Igual, eu vejo dentistas que colocam lente e não tem lente. Como que você vai vender um sorriso sendo que você não tem nenhum sorriso que você vende? Ah, Paulo, eu não gosto. Pode ter certeza, se você tivesse sua lente, você venderia muito mais. Tá? Muito, muito mais. Muito, muito mais. Então, por que eu estou fazendo isso? Resolvi fazer isso em 2026. Porque em 2025 a gente estudou a área da estética, da saúde, dos processos, dos protocolos, como que isso faz acontecer. Eu entendi vários pontos de gargalo em relação ao doutor e à doutora. E aí eu pensei, o que eu falo, o que eu prego, eu tenho que fazer. Ou seja, concorda comigo que esse vídeo aqui daria vários cortes? Concorda comigo que se eu fizer mais vídeos aprofundados e longos, eu consigo fazer mais reels? E aí eu consigo trabalhar shorts, consigo trabalhar TikTok, consigo trabalhar YouTube. Concorda comigo que eu vou treinar muito mais a minha oratória? Concorda comigo que eu vou atrair pessoas grandes, porque eu estou falando de conteúdos mais aprofundados, muito mais extenso e com uma comunicação cada vez melhor? Concorda comigo que o meu funil ele vai ampliar? Meus canais eles vão aumentar, a volumetria da minha imagem ele vai crescer, automaticamente eu ficando mais conhecido, o algoritmo ele vai entender o meu rosto, o meu CAC vai baixar, meu custo por tráfego baixa também. Só que, entenda, meus processos estão mapeados, meus produtos são indescritíveis de transformação na vida do doutor e eu já tenho uma oferta muito bem validada para ele, onde eu trago uma transformação tão forte que em 30 dias ele já agradece. Mas eu demorei 2025 para fazer isso. Agora, 2026, eu venho para atenção. Eu venho de forma estratégica de conteúdo.
Entende que é completamente diferente? Só que eu não estou brigando margem, eu não estou brigando procedimento, eu não estou brigando tráfego pago. As pessoas de agência comum, hoje o mundo clínico não é uma agência, né? Elas brigam pelo tráfego pago, tá? Elas brigam pelo tráfego pago. Ou seja, entenda, esse tipo de empresa briga por margem, oferece algo que é muito superficial, tráfego pago. Hoje com a inteligência artificial qualquer um sobe campanha, qualquer um faz tráfego pago, entende? Então isso não é o que vai transformar a sua vida, mas muitos estão presos a isso. Muitos estão presos a isso, então depende disso. Eu não, eu estou em paz. Eu preciso agora o quê? De aplicar e entender um novo padrão da estética, entender o doutor, a doutora que quer crescer, que quer ter um consultório milionário, que quer se tornar uma clínica lá na frente. Paulo, por que você trouxe consultório milionário? Porque é estratégico. Tudo eu faço estratégico, eu crio movimentos, então não estou criando movimento à toa. Até a palavra consultório é intencional. Mas aí eu falo isso para quem está aqui comigo. De forma aprofundada, por quê? Aí eu não posso te falar. Mas, de fato, é isso. Tudo que eu faço é intencional. Tudo que eu trago para você, eu já vi, já apliquei, já entendi. Então não é da minha cabeça. Agora, se você quer sair do público de procedimento, parar de vender sua hora igual CLT, construir um protocolo high ticket, ter lucratividade, ter margem, ter caixa, ter movimento, conectar, ser grande, você precisa de instrução. E instrução eu vou te dando aqui aos poucos. Mas se você quiser adiantar, você sabe como. Mas olha que interessante, isso é uma escolha sua, não é minha. Esse é o nível que você tem que fazer na sua clínica, no seu consultório. É isso que eu quero trazer, eu quero te provocar nesse ponto. Aqui não tem pitch, tem nada não, que é só para te entregar mesmo e deixar sua cabeça borbulhando. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Mas esse é o ponto que eu quero que você entenda. Lembra, o luxo ele escolhe, a necessidade e o preço não. Tá? Ou seja, eu não estou aqui para falar, olha, agora clica no botão abaixo. Não, eu quero te entregar um conteúdo legal. Eu quero que você entenda e tenha um discernimento do que você está fazendo e para onde você está indo. Eu quero que você compreenda de forma significativa como que pode ir agora o seu 2026, depois desse vídeo, mudar a sua rota. Tá? Então busque isso, entenda como se posicionar, como fazer acontecer. Mas, de fato, o canal vai ser agora iniciado 100%. E eu quero te agradecer se você ficou até o final. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Isso aí eu tenho que fazer, né? Se inscreve no canal. Vai ser muito legal você aqui. Vai ser muito legal você fazendo parte disso, tá? Vai ser muito legal se você curtir também, caminhar para um doutor, para uma doutora e falar, assiste a aula desse cara aqui. Assiste esse ponto. Você precisa compreender essas coisas, tá? Você precisa entender aonde a estética está indo, por que os procedimentos estão cada vez pior e por que os protocolos é um novo caminho. Então eu vou te agradecer muito em relação a isso, não vou parar, vou gravar muito mais conteúdo, quero trazer coisas que vão agregar na sua vida, não vai ter somente esses tipos de vídeos aqui, eu vou trazer mais coisas também pontuais. E tamo junto e muito obrigado por você ter ficado até o final.